Boa tarde. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Etienne Cartolano. Eu sou da equipe de Ciências de Dados do Banco Itaú. Também sou pesquisador da Poli e faço parte do conselho do Centro de Ciências de Dados. E aí o professor Cosman é professor do Departamento de Mecatrônica da Poli e ele também é um dos líderes do Centro de Ciências de Dados. E a nossa ideia aqui é só apresentar um pouco essa iniciativa antes de entrar um pouco nos temas do que a gente está tratando lá no centro, tá? E a qualquer momento, se vocês tiverem dúvida, a gente tira, mas também no final a gente pode conversar mais sobre o centro. O Centro de Ciências de Dados, o principal tema dele é Ciências de Dados. E o foco deste centro, dessa iniciativa, é desenvolver pesquisas de ponta e capacitar pessoas na área de Ciências de Dados e Inteligência Artificial no ecossistema da área no país. Qual que é o propósito desse centro? Diferente de outras iniciativas que a gente vê pela universidade, o Itaú ele não quis ir lá só dar o dinheiro e depois ir embora e voltar um tempo depois e ver o que aconteceu. A proposta aqui é que o nosso time de cientistas de dados, ele participe do centro nas pesquisas. Então, o objetivo desse centro é pesquisa. Então, aqui a gente quer fazer papers, quer desenvolver novos métodos. Então, aqui, até os temas, eu vou falar um pouco aqui depois para vocês sobre o C2D, os temas não são definidos, por exemplo, pelo banco. A gente abre uma proposta, uma chamada, e aí a gente escolhe aqueles que estão na fronteira do conhecimento em ciências de dados. Então, isso é um diferencial da iniciativa. Fisicamente, o Centro de Ciências de Dados, eu não sei se vocês estão se reconhecendo aqui, o Centro de Ciências de Dados aqui está Raia, né? Fica no prédio da Engenharia Elétrica da Poli, e aqui dentro a gente construiu uma infraestrutura física para os pesquisadores do centro. Então, se vocês quiserem ir lá visitar depois, é mais ou menos aqui, essa é a do que é o Centro de Ciências de Dados. E essa é uma foto do centro. Então, foi inaugurado dia 7 de novembro do ano passado. Se vocês quiserem lá conhecer. Vou falar aqui, depois se quiserem eu compartilho. São 3 containers aqui. Aqui uma área onde ficam os pesquisadores. Aqui tem uma sala de reunião atrás desse amarelinho aqui. E aqui uma área de convivência, que qualquer aluno da USP está convidado a frequentar. O mais importante, agora falando do objetivo do centro, quando a gente pensou no que seria essa iniciativa, alguns highlights do que a gente gostaria como resultado do Centro de Ciências de Dados. Então, por exemplo, suportar pesquisas de interesse. E aqui, quando a gente fala mútuos da USP, eu vou contar um pouco do que a gente tem lá no Itaú. Lá no Itaú, eu sou o gestor da cadeira de Ciências de Dados lá dentro. Eu sou doutor aqui pela USP, fiz engenharia de computação aqui, mestrado fora. Lá a gente tem um time, geralmente, que são engenheiros de computação, cientistas de computação, economistas, estatísticos, matemáticos, cientistas da computação. E, geralmente, acho que 70% tem mestrado e acho que 10% já tem doutorado desse time. E a gente chega num número de até... Não vou falar o número exato, mas a gente chega na casa aí das centenas de cientistas de dados no banco inteiro. Então, é uma equipe realmente de pesquisa dentro do banco, tá? E a formação realmente é de metodologia de pesquisa. Hipótese, recolher dados, preparar dados, testar, definir hipóteses e falhar bastante. Então, a nossa missão lá no banco, a gente diz que a gente é pago para falhar. Quanto mais a gente falha, mais a gente diz que está trabalhando e mais a gente entrega resultado, né? Testar hipóteses é o nosso trabalho. E a gente tem até uma boa interação aqui com o IME. Na minha equipe, por exemplo, eu acho que eu tenho 6 pessoas do IME dentro da minha equipe. Algumas de graduação direto e algumas de direto de mestrado e doutorado. Então, é bem multidisciplinar. A gente não foca em formação, foca em capacidade de pesquisa e entrega. Então, só para vocês terem um contexto do porquê que a gente investiu na iniciativa aqui para a USP. E por que é a pesquisa de interesse mútuo. A gente, inclusive, publica papers nos congressos que a gente vai. Aqui, explorar temas de avançados de ciências de dados, isso aqui é importante, que para a gente lá na iniciativa são termos avançados de ciências de dados. A gente não faz projetos de ciência de dados do dia a dia, corporativos, industriais. Isso a gente faz no banco. Aqui a gente faz pesquisa. O programa de estágio que a gente tem para alunos de computação, estatística, matemática, física, economia, a gente não, na nossa equipe de Advanced Analytics no banco, a gente não prima só por formação, vamos dizer assim, qual a formação?
A gente quer saber o conhecimento dele. Até eu não coloquei o material aqui, mas se vocês entenderem um pouco da carreira, a gente tem um programa de estágio de Analytics, a gente tem um programa de estágio para mestrado, para doutorado. E a ideia da carreira é que quando ele chega lá, primeiro para ele passar no processo, a gente faz uma prova com ele. Prova mesmo. Até para entrar, para trabalhar, tem que fazer prova, né? Mas a gente faz uma prova falando principalmente banco de dados, conceitos estatísticos, modelagem. É uma prova difícil. A gente estava, até a última vez, a gente estava brincando que a gente estava com um candidato vaga maior do que o da medicina da USP na FUVEST. Mas é uma prova que é factível para vocês que estudam isso. Não sei se acho que a maioria aqui é da graduação, vamos dizer assim, relacionado a esse tema. Aqui a gente faz também eventos com pesquisa. Esse ano a gente vai fazer 4 eventos, sendo que na semana, provavelmente, da FEBRASE, a gente ainda não sabe a data certa, a gente vai fazer a semana de Machine Learning da USP, e alguns hackathons aqui também, e alguns workshops científicos. O primeiro está marcado para dia 22 de março, sobre visão computacional. A ideia é de manhã fazer um tutorial sobre visão computacional e na parte da tarde trazer pesquisas na área, tá? E aqui embaixo, o nosso problemas práticos, né? Por exemplo, vou dar um exemplo que a gente usa lá no banco, visão computacional. Não sei se vocês sabem, existe um negócio chamado cheque. Talvez os pais de vocês conheçam, usam essa ferramenta arcaica de transação financeira. Mas tem um negócio que se chama cheque. E as pessoas ainda usam bastante esse negócio. E não sei se vocês sabem, as pessoas têm que assinar o cheque. Aí a pergunta é, como é que daí não tem alguns bancos falam, mande aqui, deposite seu cheque, tire foto. A pergunta é, como é que se reconhece a assinatura daquele negócio ali? A maioria dos bancos usa aquela ferramenta muito bem desenvolvida chamada humano. Então, todo o cheque aparece lá, o cara tem 3 segundos para validar. Tem o cheque, a assinatura que ele fez no banco, ele tem 3 segundos para validar. Não sei se vocês sabiam que funciona assim, né? Imagina a quantidade de pessoas para fazer isso, certo? Aí nossa equipe foi desafiada a fazer o quê? Usar esse tal de Machine Learning para ajudar o humano, porque a gente não tem hoje no mundo capacidade em algumas operações para substituir o humano. A gente ajuda o trabalho trivial. Se a gente tem 99% de certeza que aquela assinatura é do cara, via algoritmo, não preciso do humano. Se eu tenho menor certeza, daí a gente vai para o humano. Então, esse trabalho, a Machine Learning hoje nas instituições que não nasceram, vamos dizer assim, nas últimas décadas, na última década, tipo Google, Facebook, nas instituições que estão adotando Machine Learning, ela está entrando para ajudar o humano. Não há uma substituição direta em alguns casos, tá? Pelo menos no banco, a gente está fazendo assim. Em visão computacional, o nosso maior desafio é reconhecer a assinatura. Eu não sei se vocês devem imaginar, a gente já reconhece bem de cheque porque tem uma posição certa da assinatura, certo? Se o querido cliente assinasse ali, né? Ele assina do lado, assina para baixo, ele assina junto, embaixo, onde está escrito. E aí, como é que você tira a assinatura dele das grafias do cheque ali? Entenderam? Então, esse é o desafio de Machine Learning. Até nesse dia 22, a gente vai contar um pouco dessa experiência, se vocês quiserem participar. Dado esses... tem outra... só para dar um exemplo de Machine Learning na prática, tá? A gente está fazendo agora... Deixa eu ver até onde eu vou. Tem a questão da confidencialidade. Mas a gente está fazendo agora um sistema de vigilância para agências. Vocês já viram no carro da Uber, que os caras reconhecem pedestre passando e tudo mais? A gente está usando a mesma técnica para reconhecer pessoas na agência. Mas isso já foi usado, né, de ver pessoas, não é reconhecer facialmente aquela pessoa, que o cara está entrando, não é isso. Será que a gente identifica um padrão de uma mesma pessoa indo na agência? Um cara que vai assaltar alguém lá dentro, ou um cara que vai explodir um caixa eletrônico, ele tem um padrão de comportamento que ele está por lá. Será que a gente consegue reconhecer esses padrões? Então, é isso que a gente está tentando fazer, por exemplo, com visão computacional. Então, esse é o tipo de trabalho, alguns deles, tá? Fraude também, fraude de cartão de crédito, a gente saber qual é o tipo de comportamento do fraudador, tudo isso com Machine Learning, tá? Esse é o uso real do Machine Learning, pelo menos nas instituições financeiras. Falando agora, voltando, desculpa o parênteses, mas voltando aqui para o highlight, dado esses objetivos, o que a gente fez no Centro de Ciências de Dados? A gente criou 2 pilares de conhecimento e de e eventos. E a gente criou algumas iniciativas. Então, por exemplo,
A gente criou um programa de bolsas Itaú. Esse aqui é um programa de bolsas para iniciação científica, mestrado e doutorado. Eu vou entrar um pouco nele aqui, tá? Programas de estágio junto lá no banco, curso de especialização. Em relação a IFRA e evento, a gente tem outras atividades, a gente separou elas. Então, aulas, escolas, workshops, hackathons. A gente aqui eu vou de machine learning, de competição, recursos computacionais para quem estiver lá. E aqui um ponto importante dessa iniciativa é a governança conjunta. O que o C2D se difere dos laboratórios no geral, no que a gente quer? Que o C2D não é de um professor específico, ele é de um conjunto de professores. E a governança é professores da USP e profissionais do Itaú. Então, a gente tem um comitê estratégico do C2D e um de acompanhamento do dia a dia, fazendo sempre em conjunto, em colaboração. Por definição, a maioria ou as decisões são sempre tomadas pela USP, mas nós participamos junto para trazer o que está acontecendo no mercado para dentro da USP, trazer problemas reais para dentro da USP. Até a gente estava falando no último workshop de interpretabilidade de modelos. Esse é um problema real do banco. Se vocês sabem, a gente, nas instituições financeiras, nós somos regulados pelo Banco Central. Então, a gente tem que saber explicar por que um limite de crédito de um cliente é A, B, C ou D. Como é que eu faço isso se eu usar um machine learning caixa preta? Eu vou falar para o cliente, seu limite foi esse porque o meu modelo disse. Não é fair, não existe isso. Então, a gente tem que ser capaz de explicar para o cliente um modelo de caixa preta. A gente está falando na fronteira aí da ciência de dados. Porque a gente avançou muito em criar modelos, né, de machine learning, mas e para explicar esses modelos? Então, esse é um problema real do banco, de hoje, está acontecendo agora. Então, esse aqui, por isso que essa governança conjunta ela é muito importante para as ambições do centro. Agora, entrando dentro daquelas linhas, falando do programa de bolsas Itaú. Passou. O programa ele oferece bolsas para pesquisa. Se vocês forem diretos nos valores, vocês vão ver que os valores são maiores ou equiparáveis ao da FAPESP, por exemplo. Então, para iniciação, são maiores, né? É verdade. A quem se destina inicialmente? Eles são para alunos de graduação da USP, em fase de iniciação científica e orientados por docentes do PCS ou do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. Então, pode ser, se um professor do IME está no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da USP, aí ele pode submeter a bolsa para um edital. São para alunos de mestrado e doutorado e pós-doutorado e alunos do módulo de formação ou de alunos de iniciação científica. Aqui, eu vou falar, acho que eu tenho o próximo, a gente já fez um edital desse programa e se vocês olharem aqui, o professor vai até entrar depois, né, professor, em alguns exemplos daqui de trabalhos, vocês podem olhar que eles têm algum relacionamento com o mercado financeiro, mas tem alguns que não tem nada a ver com o mercado financeiro a princípio. Mas para a gente é importante. Então, por exemplo, para chatbots ou para transferência de aprendizagem, ou seja, os assuntos são enviados para um comitê de professores, lá eles são aprovados ou rejeitados de acordo com o suporte financeiro lá do centro. Acho que o professor entra em detalhes depois, mas a gente já tem 7 bolsistas lá e a gente lançou um segundo edital, que eu até trouxe aqui para vocês terem ideia do que a gente... o edital reflete um pouco das ambições do C2D. Esses são os assuntos que a gente pede propostas de projeto. Vocês podem ver aqui que ninguém está falando de nada financeiro, né? Então, é pelo tema mesmo. E aí a gente pede 50% dos projetos direcionados nesses temas, ou 50% vão ser aprovados de qualquer temas que sejam de ciência de dados. Depois, se vocês quiserem olhar, o edital, ele está lá no site do C2D. Esse é o programa de bolsas do Itaú, que a gente já encerrou o segundo edital agora, a chamada, está em fase de seleção, e o terceiro edital ele começa a ser divulgado mais para frente em julho. Tá? Um outro ponto legal também de interação é esse daqui. A gente criou um time de competição, Data Wizards, que é, na verdade, um time de competição para competições estilo Kaggle. Então, a gente quer criar um grupo de alunos, e aí a gente reduz bastante o escopo quando a gente fala regularmente matriculados, não, mentira, aí pelo 100 DP,
Então tem que estar sem DP para poder estar participando do Data Wizards. A ideia é que os alunos sejam treinados pelo nosso time de cientistas de dados e orientados para participar dessas competições. A gente fez um teste agora nos últimos 2, 3 meses, participamos de algumas competições em que a gente treinava o time de alunos e eles participavam das competições. A gente não participa diretamente, a gente é só coach desse time. E eles podem usar a infraestrutura física e lógica do C2D, lógica, quando eu falo aqui, é cloud. E a seleção da equipe de 2019 é em março. Então a gente iniciou esses 2 últimos meses com 40 pessoas, muito grande, e agora a gente vai cair para 15. E esses 15 pessoas, elas vão ficar no primeiro semestre com a gente. E aí tem treinamento aqui, treinamento lá no Itaú, é um negócio bem pegado. A nossa ambição é bem tranquila, é uma competição internacional até o final do ano, muito tranquila. Eu estou indo até rápido para a gente poder ver outras coisas, mas o que é legal também que vai acontecer agora no dia 7 de fevereiro, lá no CUP, é um organizado pelo nosso time. Então, se vocês quiserem participar, vocês se inscrevem na ferramenta do Meetup e lá a gente divulga todas essas nossas ações também, tá? O próximo, deixa eu ver se eu tenho os temas aqui. O próximo vai ser de uso da UNet no pré-processamento de imagens de documento. E a gente chamou uma startup para dizer o que eles estão fazendo dentro lá da startup. Então a gente sempre chama alguém do Itaú e alguém do mercado para ir compartilhar experiências, tá? Eu acho que é isso. Se vocês tiverem mais perguntas, eu fiz uma apresentação resumida aqui, até para não desvirtuar um pouco da palestra. O professor Cosmo ele vai apresentar agora um dos temas de pesquisa que os meninos estão fazendo lá no centro, e aí depois a gente pode abrir para perguntas se vocês tiverem, tá? Deixa eu só colocar aqui o contato, se vocês quiserem copiar o do site e o e-mail, se vocês tiverem dúvida, tá? E aí, se vocês quiserem me procurar depois no LinkedIn, é meu nome. Obrigado, pessoal.